Bem-vindo ao Podcast Tanier, o podcast para as empreendedoras de beleza bem-sucedidas. Estamos mesmo nesta reta final desta primeira temporada. Hoje vou falar-te sobre beleza sim, mas também teres cuidado com a tua saúde. Vai ser um episódio mais longo, mas muito importante. Agradeço desde já a tua confiança e o facto de ires até o final deste meu podcast especial e tão importante. Vais ver aqui, nestas próximas partes deste episódio, o quanto é importante a tua saúde quando estás a trabalhar no setor de beleza. O meu nome é Tânia, acompanho mulheres da língua portuguesa a tornarem-se beauty business empreendedoras rentáveis com saber fazer e qualidade. Se ainda não me conheces, sou única e formadora licenciada nacional e internacional, com CFC Suíço e mais de 15 anos de experiência no setor de beleza e empreendedorismo. Os salões de beleza são locais de trabalho arriscados e, embora esteja longe de ter a gravidade dos riscos que podem ser encontrados em certos setores industriais ou de construção, são, por outro lado, muito frequentes e alguns deles são responsáveis pelo abandono da profissão por parte de muitas cabeleireiras, o que representa um grave preconceito também profissional que poderia ter sido evitado tomando medidas e respeitando gestos preventivos. Os cabeleireiros estão particularmente expostos a doenças de pele e alergias, eczema, etc. Ou outras doenças como as respiratórias, asma, cancro do pulmão e muitas outras, devido às substâncias irritantes e alergénicas contidas em muitos produtos capilares, muitas vezes que são escondidos pelos comerciais, utilizados para lavar, tingir, descolorir e perfumar. Cerca de 10% das alergias profissionais são declaradas por cabeleireiros e, entre as mulheres, quase 30% dos casos de asma profissional provém do setor cabeleireiro. As sequelas clínicas são quase inexistentes após a cessação da exposição, mas os sintomas tendem a agravar-se de outra forma, tornando essencial prevenir e sensibilizar o facto de evitar a perda de emprego e a mudança de profissão. Falarei-te ainda um pouco também dos cancros do pulmão, também, que infelizmente também me tocou. As perturbações musculoesqueléticas, MSD, ligadas às posturas e gestos do cabeleireiro, por vezes desconfortáveis e frequentemente repetidas, por exemplo, segurando o secador no ar, são também muitas frequentes e levam a patologias osteoarticulares incapacitantes. Eu sempre falei muito nas posturas, em cada uma das minhas formações, quando falo com as minhas alunas, quando também tinha aprendizes, era o mais importante é a tua postura, entre outras, claro. A utilização também de tesouras e lâminas de barbear também pode causar cortes, possivelmente com contaminação direta. Há também queimaduras de instrumentos de aquecimento e secagem. Finalmente, a profissão também pode ser exercida em instituições, centros de cuidados, incluindo centros psiquiátricos, lares de idosos, etc., ou nos lares de pessoas dependentes, com um contingimento relacional que leva a uma elevada carga mental, ligada ao humor das pessoas difíceis ou mesmo agressivas, o que gera também muito stress. Os principais riscos profissionais para os cabeleireiros vão ser, entre outros, também os riscos cutâneos. O risco profissional mais importante para os cabeleireiros é para a pele, risco cutâneo. Isto deve-se à utilização de químicos agressivos contidos em corantes permanentes e outras químicas para alisar cabelos, bem que ditos naturais, ou então também em contacto com a água e shampoo que destrói a película protetora da pele. As dermatoses ocupacionais, doenças da pele, são comuns também nos cabeleireiros e são reconhecidas como doenças profissionais. O trabalho no ambiente úmido também favorece o desenvolvimento destas dermatoses profissionais, dermatite irritante, eczema de contacto alérgico ou afecções endógenas agravadas pelo trabalho, psoriase das mãos, eczema atópico e desidrose. As irritações da pele caracterizam-se também por vermelhão nas costas das mãos
e entre os dedos, prurido, ardor, rachadura, escamação e fissuras. O início pode ser rápido, imediatamente após a exposição a uma substância irritante, ou também pode ser gradual e aparecer alguns meses, alguns anos depois. O possível agente causal é múltiplo. Pode ser produtos para colorir o cabelo, consultar também o meu post do blog Colorações de cabelo perigosas para a saúde. O principal alergénio responsável é o parafenileno-diamina, o PPD. Produtos branqueadores, as lesões eczematosas são causadas pelo persulfatos alcalinos. As permanentes são também mais ou menos irritantes e alergénicas, dependendo também da sua composição. Atenção também à inalação. Os produtos relaxantes são muito mais alcalinos do que os produtos permanentes, o que também aumenta o poder irritante dos mais relaxantes. Tudo o que é alisamentos e outras coisas. Os shampoos também contêm agentes de limpeza, os tensioativos e os conservantes, formaldeído, também vais ter o amónio, amónio quaternário e muitos mais que são responsáveis pelas lesões subagudas ou crónicas e eczematiformes. Portanto, muita atenção. Estes produtos também podem causar anomalias nas unhas, cromoniquia, coloração patológica das unhas, devido a colorações de cabelo, coilonichia, elevação dos bordos da unha, devido ao ácido tioglicólico em líquidos de permanentes, etc. É também de notar que estes produtos também podem ser super alergénicos a pessoas que estão a fazer os penteados e, por exemplo, podem dar às clientes comichão enorme, entre outros problemas. Também as luvas de látex, o níquel nos instrumentos de cabeleireira, tesouras, pinças, cortadoras, etc., que sejam feitos em níquel. Sabes aqueles instrumentos, aquelas ferramentas que são muito baratas e podem também causar eczema de contacto alérgico. E então cabe a ti fazeres também escolha do que vais utilizar. Também vais poder ver o meu artigo de luvas no blog O Paint. Também vais poder aprender um pouco mais se ouviste todos os meus podcasts, se foste ler os meus artigos, se foste ver também os meus vídeos no YouTube, vais saber um pouco mais sobre isso, sobre instrumentos e tudo mais. Claro que não se seguem, eu dou aqui aos poucos mais informações, mas vais ter lá tudo. Depois também podemos passar aqui aos riscos para as vias respiratórias. Os produtos utilizados são mais ou menos voláteis. Por exemplo, os pós-branqueadores contendo persulfatos alcalinos são muito voláteis. Vão permanecer suspensos no ar durante muito tempo antes de serem depois depositados nas superfícies de trabalho em como pó. Os vapores irritantes com amoníaco podem ser libertados também durante a aplicação de produtos de coloração. Mas com os cheirinhos muito bons que agora os comerciantes lhes colocam e tudo isso, tu não vais ver que estás a cheirar aquilo que não devias, porque cheira tão bem que o teu cérebro vai te dizer: mas isto cheira tão bem, não me pode fazer mal. Mas não é nada disso. Tudo que respiras, cheira isso tão bem que possível, vai-te fazer o mesmo efeito. Tudo isto pode descandear também alergias nas vias respiratórias, rinite, asma e persulfatos alcalinos em particular. Os primeiros sintomas de irritação respiratória são formigueiros no nariz, na garganta. A rinite também se vai manifestar através de uma forte descarga nasal e espirros repetidos. A asma é uma doença respiratória também devido a uma reação inflamatória dos tubos bronquiais, que resulta em dificuldades respiratórias. Tosse, pieira, os agentes fixadores também, spray, lacas e tudo isso
podem agravar os sintomas de hiperreatividade brônquica ou asma ou cancro. Os riscos oculares também. A irritação ocular, picada dos olhos, pode ocorrer também e agravar-se em conjuntivite persistente. Isso tudo quando estás a fazer alisamentos, e eu vejo tantas profissionais ainda a fazerem isso. Nem sei o que dizer, sei simplesmente o que é que vai acontecer depois. Há pessoas que têm mais ou menos sorte, mas é terrível. Pensa sempre numa boa ventilação profissional, arejar bem, ler bem os teus rótulos. Já quantas vezes eu falo sobre isso? É mesmo muito importante reveres isso, pensares, escolheres os teus produtos e também não fazeres certos tratamentos, embora possam ser, podem ser muito rentáveis, mas será que a tua saúde vale isso? Sinceramente. Também MSD, perturbações musculoesqueléticas. Essas perturbações que vão afetar também os cabeleireiros vão incluir também um número imenso de doenças crónicas que vão afetar os teus músculos, tendões, nervos, também dos membros superiores, ombros, cotovelos, pulsos e as articulações também da coluna vertebral. Também se vão caracterizar por um desconforto funcional, ou seja, vais sentir ali a rigidez, uma falta de jeito ou uma perda de força. Também se podem tornar muito incapacitantes, o lombago, uma epicondilite, o síndrome carpal, quando não podes utilizar as mãos, que te leva a uma operação também, a postura prolongada, a caminhar num espaço muito restrito, a inclinação das costas e da cabeça, que muitas vezes é completamente errado e que ninguém ensina. E o cotovelo levantado, com o braço estendido. Isto também levam estas várias patologias osteoarticulares, porque são atitudes repetíveis. E tanta gente a fazer esses erros, mesmo em formações que vejo, em fotos, em tudo isso. Ninguém ensina isso, mas porquê? Isso faz base, é base dos ensinos, mas porquê ninguém fala sobre isso? Porque isso não é rentável, penso eu. A saúde das pessoas não é rentável. Quem é que quer saber disso? Pois eu quero saber. Vamos também ter as patologias venosas, o trabalho em pé, em calor úmido, pode ser também a causa de patologias circulatórias do tipo venoso, pernas pesadas, veias varicosas, edema dos membros inferiores, por exemplo, os riscos de cortes, queimaduras e quedas também em lugares molhados. A utilização de instrumentos afiados como tesouras e lâminas de barbear podem causar cortes e abrir feridas no pulso, nos dedos, na mão. E isso é a abertura também aos vírus, às bactérias. Além de muitas outras coisas, claro. Vamos também ter as queimaduras elétricas ou térmicas. Também podem ocorrer a partir de aparelhos de aquecimento ou secagem, ou até mesmo por trabalhos de eletricistas que não foram feitos conforme a segurança. Também o chão desorganizado, molhado, com cabelos, também por vezes em vários níveis. Aqui eu vejo isso muito. Tem escadinhas por aqui, por ali, não se vê. São propícios às quedas e mesmo a nível de perda de equilíbrio, que vão também resultar em escorregamentos, em tropeços e tudo isso. Parece muito banal, muito estúpido, se calhar o que estou aqui a dizer, mas muitas de vocês não pensam nisso. E se és noviça, se me estás aqui a ouvir, também não te quero colocar medo, simplesmente faz atenção a isto tudo, porque vais ter muitas formações, ninguém te vai falar sobre isso, e para mim isto é uma base. Então é importante também para mim te dar desta forma gratuita, que é em podcast. É um pouco mais longo, pode ser um pouco chato o que te estou aqui a dizer, mas faz parte também da tua vida no setor da beleza. E isto é importante tu saberes sobre isto. Vai haver também os riscos biológicos, embora bastante raros, mas vale a pena também mencionar os riscos infecciosos que podem ser causados pelo facto de barbear. Tudo o que é sida, hepatite e tudo isso. A contaminação direta ou por instrumentos contaminados pelos clientes, parasitose, como a sarna e pediculose, ou dermaticose, contaminados dessa forma, como por exemplo também
o verme no ar ou infecções bacterianas, como o impétigo, afecções também do couro cabeludo altamente contagiosas, bem também como tudo o que é, por exemplo, o tricol, granuloma ou seio pilonidal, tudo aquilo que vai entrar em forma cutânea do cabelo, especialmente no fundo também dos espaços interdigitais nos teus dedos, que vai também provocar muitas coisinhas, ou seja, especialmente também no fundo dos espaços interdigitais, que provoca também um pequeno tumor benigno, doloroso e frequentemente também purulento, devido à inclusão de cabelos sob a epiderme, que vai também, às vezes, exigir uma intervenção cirúrgica. Quando estás a pentear, quando estás a cortar cabelos, que tens alguma ferida, e é aí que vai o cabelo se colocar intracutâneo, e é isso que faz estas pequenas infecções. Riscos psicológicos também, muito pouco falamos sobre isso. Qualquer contacto entre um trabalhador e uma pessoa instável implica um risco psicológico, agravado pelo isolamento do trabalhador sozinho no local, quando estás a trabalhar sozinha, ou quando vais trabalhar à casa de uma cliente, pessoas deficientes ou dependentes, ou muitas vezes pessoas normais, mas simplesmente que não estão bem psicologicamente. Este constrangimento relacional também, sob a forma de traumas psicológicos repetidos, é mais sentido pelas mulheres. No entanto, a profissão de cabeleireira também é predominante feminina. A frequência também, devemos ter isto tudo em mente. A frequente falta também de consideração por parte dos clientes, a agressão verbal, o comportamento inadequado, isso pode ter consequências psicológicas, o stress, a ansiedade, ou somáticas. Isso depois vai levar tudo o que é digestivas, cardiovasculares e tudo isso. Portanto, os riscos psicológicos estão em todo lugar. Até eu própria, se algumas vezes recebo mensagens que não sei o porquê do como, também por vezes psicologicamente não é fácil. Depois também temos as medidas. Quais as medidas para a prevenção dos riscos profissionais dos cabeleireiros, por exemplo? Os meios de prevenção são também relativamente simples de implementar e eficazes, mas o problema reside no facto de haver uma multiplicidade de pequenas estruturas, ou seja, de salões de cabeleireiros e profissionais isolados, nos quais as boas práticas de prevenção ainda não foram divulgadas por falta de boa formação. Por conseguinte, a informação sobre os riscos e a formação em prevenção deve ser integrada nos programas na fase de aprendizagem, como é o meu caso, e da mesma forma que os gestos técnicos do ofício. Portanto, além disso, se nesta fase inicial de profissionalização se revelar uma consciência alérgica, é sempre melhor considerar uma reorientação para uma outra profissão, porque se calhar vai ser também menos traumática do que depois de teres iniciado uma carreira. Ou então, há uma simples coisa a fazer. Se quando te estás a formar, tu vês que tens alergias, mas que gostas disso, há sempre opções. Há opções é o natural. É outra forma de trabalhar, são outros produtos, mas vais ver que muda a tua vida. Vais ter uma nova clientela, vais ser ainda mais única e de uma certa forma o que tu pensavas que seria o fim do mundo para ti vai-te abrir um outro mundo, um mundo do natural, com outro tipo de clientela, com mais rentabilidade e com mais qualidade. Depois, a prevenção coletiva, a instalação e o equipamento de salão de cabeleireiro. O que deves ter? Em primeiro é uma boa ventilação. Uma ventilação geral permite a renovação também do ar, o que vai reduzir a densidade dos poluentes nas instalações, particularmente produtos de fixação, sprays, lacas, que são utilizadas frequentemente. As entradas de ar devem ser compensadas por saídas de força, isso um profissional sabe muito bem fazer. Além disso, um sistema também de ventilação localizado para a preparação dos colorantes também permite a captura dos poluentes assim que estes estão logo emitidos, antes de serem também dispersos
em todo o sítio, em todo o lugar do teu salão. A utilização também destes sistemas de extração ajuda a evitar as afecções respiratórias, as infecções respiratórias. As superfícies de trabalho devem ser regularmente também limpas com panos úmidos para limitar a dispersão da poeira. Parece simples, mas por vezes não pensamos nisso. Os pavimentos também devem ser antiderrapantes, mantidos sempre limpos, secos, arrumados também para evitar as quedas. Deve ser também utilizado um aspirador adequado, um Dyson tip-top, e não uma vassoura que disperse o pó. A manutenção contínua também do salão deve ser assegurada através da recolha dos cabelos. O equipamento, bancos do cliente, banco de corte, pia, lavatório, isto tudo deve ser regularmente também limpo e sempre em muita segurança. Além disso, aprender a seguir os gestos profissionais corretos é também uma garantia da prevenção de tudo o que é DMS, do que eu já te falei antes. As ferramentas também de cabeleireiro devem ser escolhidas pela sua qualidade técnica, ergonómica, qualidade de corte de tesouras, o peso leve dos secadores de cabelo, mangas em ferramentas metálicas para evitar o contacto com o níquel ou eliminar instrumentos que o contêm. Recomendo também usar lâminas de barbear descartáveis, individuais, a instalação e também ter aquelas caixinhas para as colocar lá de forma em segurança. A instalação elétrica também deve cumprir as normas de segurança elétrica para um salão, o que é especialmente importante quando se trabalha em ambiente úmido ou com as mãos molhadas. O ambiente também de trabalho deve proporcionar a iluminação suficiente, nível de ruído moderado e uma temperatura de salão que não seja excessiva ou também muito baixa. Depois, os produtos químicos para os cabeleireiros. Em geral, é aconselhado utilizar os produtos menos voláteis para persulfatos alcalinos, favorecer formas compactas de pó, grânulos. E para os outros produtos, favorecer géis, cremes ou aqueles sprays, mas que são manuais, sabes? Não é aquilo de bombas. Muitas marcas naturais fazem isso. As fichas técnicas dos produtos também devem ser cuidadosamente consultadas e as instruções de utilização devem ser estritamente respeitadas. As proporções e os tempos de aplicação devem ser respeitados e o produto não deve ser misturado com outros que não se destinam. Os folhetos informativos incluídos também nas embalagens e as advertências detalhadas na embalagem especificam os riscos e recordam claramente os conceitos a seguir durante o manuseamento. Os produtos devem ser sempre armazenados numa sala técnica por categoria de produto e longe de fontes de calor, entre outros. Os restos de misturas de produtos não devem ser armazenados, reutilizados ou colocados na banca, no lavatório. Devem ir para o lixo. Se tiveres um lixo específico, ainda melhor. Depois, a limpeza e desinfecção do equipamento de cabeleireiro. O contacto ocorre através de instrumentos de cabeleireiro, pentes, escovas, tesouras, cortadores, lâminas de barbear ou toalhas, que devem por isso ser cuidadosamente e regularmente limpas, desinfetadas, imersão em lexívia ou uma compressa de álcool etílico para vírus, bactérias, equipamento UV, para as bactérias, enfim, esterilizar tudo isso. Também falo tudo isso nos meus cursos, mas quero relembrar aqui isto. São bases. Porra, façam atenção a isso. Os pentes, escovas e outros instrumentos não devem ser imersos em recipientes de loções cosméticos que já foram utilizados, uma vez que isto pode tornar a contaminar. Deves ter também vários instrumentos. Já viste que chega um pequeno ou alguém que tenha piolhos, vais ter de colocar tudo aquilo que utilizaste com ele a esterilizar e vais ter de ter outro material para trabalhar. Portanto, nunca vi só ter um pente para isto, para aquilo. É sempre ter vários. Isso é importante, porra. O exame também do couro cabeludo do cliente
Também vais poder detectar se ele ou ela tem lesões que requerem precauções profiláticas adicionais para evitar descontaminação, uma desinfecção antisséptica sistemática e também prolongada de todos os tecidos e instrumentos utilizados, luvas de uso único, sempre utilizar as boas luvas, sempre de nitrilo, vai ver o meu vídeo YouTube. E a não observância também de procedimentos gerais de higiene ou a utilização de equipamento não devidamente desinfetado ou esterilizado também pode levar à contaminação das pessoas que trabalham contigo, do pessoal do salão e das tuas clientes. Portanto, isto não estamos a brincar quando estamos no setor da beleza, é importante. Depois também tens sempre de ter um equipamento de primeiros socorros, um kit onde vais ter desinfetante, pensos, etc. Deve ser sempre colocado à disposição do teu pessoal. As medidas a tomar em caso de emergência, teres lá uma folha a dizer o que é que deves fazer. Cortes, queimaduras, números de serviços de emergência. Isso deve ser conhecido por todos e afichado. Porque quando entramos por vezes em pânico, porque alguma coisa que acontece de mais grave do que um pequeno corte, é importante saber qual é a procedura a fazer, quem é que devemos chamar, quais são as primeiras coisas a fazer. Portanto, isso é muito importante. Se tu não o sabes fazer, entra em contacto com um médico, um enfermeiro, um nimplasta, para saber exatamente o que deves fazer. Depois, isto aqui acima era a nível mesmo empresário. Aqui acima era mesmo a nível da empresa, tudo aquilo que podes fazer. Mas agora também há a prevenção individual. O que é que tu podes fazer? A proteção das mãos, lavar as mãos sem detergente, com sabões super gordos, secar com uma toalha seca e não esfregar. Há também cremes que podes colocar. Não usar joias durante o trabalho, não usar anéis, pulseiras e tudo isso. Porquê? Porque isso impede a limpeza adequada das tuas mãos e podes criar alergias, vermelhões, etc. Aplica regularmente também hidratantes específicos para as mãos. Há cremes que vão criar um tipo de uma proteção. Usar luvas também em nitrilo e não em vinil. Atenção às de látex por causa das alergias. A utilização única também para o contacto com produtos químicos que provêm também de corantes, de permanentes, etc. Utiliza sempre luvas para tudo. Lavar, permanentes, alisamentos, tudo, sempre, sempre, sempre. Também, quando estás em contacto com a água, em shampoos, em limpeza, utiliza sempre luvas que só vais utilizar uma vez, que sejam mesmo bem espessas para poderes ter contacto prolongado. Depois também a proteção corporal, a roupa de trabalho, sempre lavada frequentemente para evitar a sujidade da roupa e também a impregnação pelos produtos manuseados. Portanto, tens de ter também roupas específicas que só colocas para trabalhar. Podem ser roupas como se estivesses vestida todos os dias, era o meu caso, porque utilizar bata, que horror, não há nada pior do que isso, é tudo menos a coisa a ter no setor da beleza. Isso não é lindo, isso não tem classe, isso utilizar a bata, isso nem para lavar a louça se utiliza a bata. Mas enfim, é sempre importante teres uma roupa unicamente para o trabalho, para poderes lavar a uma certa temperatura, para estar sempre perfeita. Mas a bata não. A ideia é mesmo embelezar as pessoas, por isso tens de parecer bem. E a bata é... que horror, mas chérie, como diria a Cristina Cordova. Então, no próximo episódio vai ser mais relax. Vou falar-te do prazer de embelezar as nossas clientes. Espero que não foi muito longo hoje, mas era mesmo necessário te transmitir isto da melhor forma. E não te esqueças, qualidade ou nada. Beijinhos grandes.